A armadilha que injeta uns vírus mortais na mulher, que é bem mequetrefe, tem um efeito legal depois, quando ela fica já possuída. Possuída? É, já possuída pelo vírus. Deixa eu falar de novo, vai. Olá pessoal, bem-vindos à Trecheira Violenta, eu sou Osvaldo. Eu sou a Karina. E hoje vamos falar do Cubo Zero, filme de 2004 para encerrar essa grande trilogia que a gente prometeu falar aqui no canal. Foi o primeiro longa-metragem dirigido por Ernie Barbareschi, que foi um dos produtores de Cubo 2 antes disso, que faz sentido, e também de Psicopata Americano. O elenco desse filme eu dei uma pesquisada para ver se alguém tinha feito alguma outra coisa relevante aqui no canal, para ver se tinha alguma história de superação aqui. Dos personagens mais principais, tem um cara que depois foi fazer uma cena de A Forma d'Água, do Del Toro. Ele Nossa. aparece no filme como o marido da Octavia Spencer, então parabéns pra ele. Venceu demais ele. E curiosamente, os dois capangas malvados que mal têm fala que um depois foi fazer um dos Detetives em Demônio, aquele do elevador produzido pelo Shyamalan, e o outro faz uma cena de Pacific Rim. Ele é o irmão do protagonista que morre no prólogo e estabelece a motivação dele o resto do filme. Ou seja, é o Guilherme Del Toro dando aí oportunidades para ex-atores de Cubo Zero. Cubo Zero é o terceiro filme da franquia Cubo, mas como o nome indica, ele é uma prequel, ele se passa antes do primeiro filme e é meio que uma história de origem. O primeiro filme do Cubo é simplesmente um clássico do terror de 1997, que por acaso é um dos meus filmes favoritos e um dos maiores Five Strangers já feitos. E é sobre um grupo de estranhos que acordam num labirinto em formato de cubo, que tem várias salas iguais com armadilhas diferentes. E aí eles têm que escapar das armadilhas mortais e encontrar uma saída. O segundo filme é uma zona incompreensível, que a gente já falou aqui no canal também, que tenta elevar o cubo à terceira potência e fazer uma coisa mais conceitual e mexe com umas questões de espaço-tempo, física quântica, que não tem nada a ver com o primeiro filme e, assim, é uma viagem louca. Esse terceiro tenta resgatar o espírito da franquia, ele tem um visual bem mais parecido com o do primeiro filme, mas o primeiro filme era ambíguo de propósito, ele não explicava nada, ele deixa a livre interpretação de quem tá assistindo. E esse não. Esse, ele faz questão de te dar uma explicação que simplesmente não precisava. Inclusive tá escrito no pôster, finalmente uma explicação. Juro. A necessidade das pessoas de ter explicação em filme de terror Que é ódio. uma coisa que eu nunca vou entender. Mas essa franquia é muito bizarra, porque o filme 3, que é o Zero, ele tem muita cara de continuação que sairia logo depois, que meio que só repete o primeiro filme acrescentando mais elementos e aumentando as mortes e o gore, enquanto o segundo tem mais cara de, sei lá, filme 7, que vai sair depois que ninguém mais tem ideia nenhuma do que fazer e a franquia vai pro espaço, literalmente. E o resto da franquia não existe. Eu não sei por quê, porque Cubo é uma franquia que eu adoraria ver vários filmes, mesmo que fossem só, tipo, o primeiro sendo refeito, só que com pessoas diferentes e armadilhas diferentes, porque é uma ideia maneira. Meu sonho de princesa é eles fazerem um crossover entre Cubo e Hellraiser. Ah, tem um remake japonês, mas esse não conta porque é Não. chato pra cacete. A gente finge que não existe. Mas tem vídeo aqui no canal, se vocês quiserem assistir, é só clicar em algum lugar por aqui. O que eu acho mais bizarro, que não encaixa muito na franquia, é Cubo e as Cordas Mágicas. Eu não sei como é que ele entra na continuidade. O que é Cubo e as Cordas Mágicas? Mas antes de falar mais sobre o Cubo Zero, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram Cubo Zero, o que vocês acham desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. Acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, considere virar membro. Quando você é membro, você ganha acesso a conteúdo exclusivo, consegue escolher alguns filmes pra gente falar aqui no canal por votações, além de também apoiar a gente, né? E também já vou liberar aqui o aviso de spoilers, porque é um filme que já saiu há muito tempo e a gente já vai começar contando spoiler dele aqui pra vocês mesmo. E é isso, Cubo Zero também, né? Quem liga? Então, vamos à trama. O protagonista de Cubo Zero é o Win. Ele é um dos técnicos que estão lá supervisionando o cubo, que nesse filme é revelado ser uma prisão onde são conduzidos testes científicos, mais ou menos. E aí uma mulher chamada Rains é colocada no cubo e o Win fica meio obcecado por ela. Quando ele descobre que ela foi colocada lá sem o consentimento dela, ele decide entrar no cubo para salvar a mulher. Só que isso acaba atraindo a atenção dos supervisores deles, os caras que estão mandando no cubo, e agora eles estão fazendo
fazendo de tudo para evitar que eles fujam de lá. Então uma das coisas que eu acho mais insuportáveis desse filme é que o próprio cubo, como labirinto, como armadilha mortal, acaba perdendo o foco. Porque ele acaba indo focar nessa história do cara que entra lá pra salvar a mulher e na treta que eles estão tendo com os chefes deles. E até que tem bastante armadilha no filme, mas em questão de navegar o labirinto do cubo, isso zero, não tem nada. Tem todas as explicações e as motivações por trás do cubo que só não colaram muito pra mim. Eles ficam o tempo todo mostrando esses dois técnicos vendo tudo que tá acontecendo por umas câmeras e aí mostra o procedimento deles quando alguém consegue sair do cubo. Mas eu acho até meio estúpido porque tudo que eles falam ali é meio genérico, meio raso. Eles falam uma coisa tipo, vamos fazer aqui um teste de doença agora, vamos injetar um vírus nessa mulher. Isso depois não tem conclusão, não serve pra nada. Um dos técnicos fica a primeira metade do filme todo falando, não, a gente tem que trabalhar. Mas nunca mostra eles trabalhando muito e nem deixa muito claro o que eles fazem ali. Acho que quando eles propõem a explicar o negócio, explica direito, pelo menos, tá ligado? Mas isso faz sentido no final do filme, quando a gente descobre que os técnicos também são parte do experimento. Eles são parte desse teste sociológico ali para ver como que eles vão se comportar nessa situação. Mas isso não é uma grande revelação, porque tem várias dicas ao longo do filme, a começar pelo fato que eles não se lembram de nada antes deles começarem a trabalhar ali. E antes já é estabelecido que a empresa faz um procedimento que tira a memória das pessoas que são inseridas no cubo. Então isso somado à roupinha deles com o nome ali do lado, já dá pra entender que eles são parte do rolê todo. Então o filme tem mais ou menos uma saída sagaz ali, porque ao mesmo tempo que ele explica muita coisa, pelo menos a figura dos superiores do cubo fica bem ambígua, ela não tem uma análise muito minuciosa. Mas eu acho isso um pouco fraco, porque eles podiam fazer uma coisa mais interessante assim que não revelasse tanto, do tipo, são os dois técnicos ali que estão tomando conta do jogo ou qualquer porra que tá acontecendo ali no cubo, sem mostrar a origem do cubo em si, e no final esses caras descobrem que eles também estão dentro do cubo de alguma maneira. Mas acho que nessa trama dos técnicos, eles acabam dando muito destaque pro contexto do mundo que tá rolando fora desse cubo, que acabam contradizendo o primeiro filme. Porque no primeiro filme, o que os personagens conversam do mundo de fora ali é tudo meio que mundo normal, anos 90. Só que nesse filme fica meio implícito que tá rolando ali uma distopia de ficção científica com um estado totalitário religioso. Isso é muito bizarro. Tem muita dica disso ao longo do filme. Os personagens se referem ao cubo como uma propriedade estatal, e nem isso era certo no primeiro filme, já que podia ser alienígena ou qualquer porra. Um dos técnicos tá lendo um jornal falando sobre como o país tá cheio de protestos e em caos, como se estivesse numa guerra civil. E tem essas figuras dos soldados que capturam as pessoas para ir pro cubo, que são uma força militar marcada com um símbolo na testa. E eles são controlados mentalmente ainda por cima, para ser uma coisa bem totalitária mesmo. Quando os superiores ligam para os técnicos, eles atendem o telefone, não dá para escutar o que eles falam, mas entra uma trilha sonora como se fosse uma marcha militar de tamborzinho por cima disso, marcando também essa coisa do estado militarista. Aí toda a galera que tá no cubo é uma galera que ia ser executada por esse estado, mas teve a opção de ser enviada pro cubo para um experimento também, que de certa forma é uma execução que vai demorar só um pouco mais para acontecer. A parte da religião vem de como os personagens se comportam ali, que o técnico mais veterano, que tá sempre fazendo tudo pelas regras, ele para rezar em um momento ou outro do filme, e tem a cena que o maluco consegue escapar e eles perguntam se ele acredita em Deus ou não. Quando ele responde que não, eles tacam fogo no maluco. Que é uma representação dele indo pra onde? Pro inferno. Porque antes de mais nada, Cubo Zero é o quê? É um filme cristão. Então acho que dá pra juntar tudo isso e sair com um governo militar religioso totalitário ali. Inclusive a tal da Reigns é bem implícito que ela é uma prisioneira política que tá ali. E eu só acho que Cubo não precisava disso tudo. E esse também é um filme que tem um antagonista humano, e não só a entidade Cubo em si. Porque eventualmente chegam os representantes do Cubo, que são os superiores dos técnicos, e é uma galera muito excêntrica, com umas tecnologias incompreensíveis, e o chefão mesmo é um personagem muito maravilhoso, porque ele é muito excêntrico e ele chega a ser engraçado. Ele tem uma bengala e um olho de vidro que é tão mal feito que a gente tem até pouca dificuldade de entender o que é aquilo, se é um olho mecânico ou se é só um diamante que ele chuchou na cara. Mas o meu gadget favorito são as luvinhas que os comparsas dele usam, porque eles viram o teclado ao contrário, aí vira um negócio super digital. E aí eles tiram umas luvinhas, tipo a da Linda Quebrada, e começam a fazer um negócio assim. Esses comparsas que são os caras que foram pra Demônio e Pacific Rim.
Eu fico muito orgulhosa, de verdade. E esse personagem também tá lá pra ser uma espécie de representante do governo, que é super arrogante, trata as pessoas com desdém, erra o nome do técnico várias vezes, o que é de propósito, porque o nome dele tá literalmente enorme ali. E é um personagem que é muito estúpido, muito forçado, mas ao mesmo tempo é uma delícia de assistir. Mas sério, esse filme tem atuações muito ruins, tipo, piores até que a do Hipercubo, e os personagens são muito rasos. É o típico roteiro preguiçoso que não coloca muito caracterização na galera que tá dentro do cubo, pelo menos, porque tá todo mundo com amnésia. O que é curioso, porque no primeiro cubo a galera não tem amnésia. A galera lembra o nome deles, quem eles são, a profissão. Isso serve pra caracterizar todo mundo ali e é uma base dos conflitos que rolam também. Tem muito do que cada um escolhe falar. E aí tem essa coisa de mistério, isso é legal. E esse filme não tem nada disso. A galera que tá lá no cubo é só uma lista de nome que vai morrer. A caracterização é o chato, um pouquinho menos chato, o chato pra caralho, a chataça. E os momentos de discussão e intriga entre eles não funcionam muito, porque não tem essa construção de personagem igual tem no primeiro. Então parece que é muito forçado, parece que tá lá só porque, o primeiro filme tinha um grupo que discutia muito também e virava uns contra os outros, então tem que ter isso nesse também. Inclusive, a grande caracterização da loira é que ela tem uma filha que foi sequestrada junto com ela, e ela tá lá procurando essa criança o filme todo, e no final essa trama não tem conclusão, porque supostamente ela consegue escapar do cubo off-câmera, mas ela encontrou a filha morreu, ninguém sabe. A filha nunca mais aparece. Não, a filha hoje em dia, ela é a funcionária do cubo, ela é o chefão. O cubo. Ela se transformou, tipo, fulano virou Uber, ela virou cubo. Tem o soldado, que a gente sabe que é soldado só porque tem aquele negócio da marcação na testa que eu falei. Mas aí ele também não sabe nada do passado dele, a caracterização dele é que ele começa a virar o cara bolado e que vai matando o resto da galera do grupo mais pro final do filme. Ou seja, ele é o Quentin de novo. Só que com menos personalidade. Só que com menos personalidade. É, na verdade, muito mais estúpido do que isso, porque ele é um soldado que tem um chip no cérebro, e aí no final só ligam o chip e ele vira um zumbi assassino bizarro, que tem uma lente horrorosa verde no olho. E é sério, esse efeito do olho ainda, tem uns personagens que aparecem que eles colocam o efeito digital pra deixar o olho verde e fica igualzinho o cachorro da abertura do Goosebumps. Mas aí o cara, ele vira o Jason Voorhees praticamente, porque ele se fode todo, eles tipo empurram ele numa sala e empala ele num espeto na parede e ele continua indo atrás da galera. Porque, sei lá, tem um chip no cérebro dele que transforma ele num zumbi invencível. Megazord. Sei lá. Mas se você acha que tá pouco de caracterização, é porque vocês não viram os próximos personagens, que aí a caracterização é nenhuma. Tem a mulher com a mecha branca no cabelo, que é infectada por um vírus e aparece toda fodida depois. E aí tem o gordinho, que é infectado por essa mulher antes dela morrer. Inclusive tem uma cena que é muito estúpida, que é quando eles entram num dilema, porque o soldado quer matar o gordinho porque ele tá infectado e vai atacar eles a qualquer momento, mas a loura não quer que ele morra. E aí eles fazem um acordo que ele não vai matar o cara se ele for o primeiro a entrar em todas as salas a partir de agora. O que é um bom acordo, né? Porque o cara já tá morto mesmo, então pelo menos vai servir de cobaia ali. E aí na primeira oportunidade, na primeira sala, o soldado joga ele numa sala que tem uma armadilha que mata na hora. E aí pronto, perdeu a estratégia dele. O protagonista é um cara bem caracterizado, mas o ator é muito ruim, não faz um personagem muito engajante. O começo do filme estabelece ele como inteligente porque ele tá vencendo o amigo no xadrez sem nem olhar pro tabuleiro e falando uns movimentos muito rápido assim. E isso é relevante porque ele é muito inteligente, ele tem uma memória muito boa e ele usa isso pra navegar pelo cubo, mantendo as charadas, as coordenadas, evitando as armadilhas e tudo mais, pra conseguir salvar a mulher por quem ele tem uma paixão espontânea ali, um amor à primeira vista. E aí a gente chega na reviravolta, que é muito maravilhosa, de tão estúpida que tem no final do filme, que é: o protagonista escapa do cubo, mas ele é recapturado pela galera, e aí eles fazem uma lobotomia no cara, que deixam ele com todos os trejeitos e características do Kazan, que é o personagem autista do primeiro filme, que supostamente consegue escapar. E aí isso nos leva a duas possíveis teorias. A primeira é de que o que aconteceu com o In é a mesma coisa que aconteceu com o Kazan, que também é um ex-funcionário do Cubo. Ou a segunda, que eu acho que é o que de fato aconteceu, que eles tentaram meter essa marra, de que o Win e o Kazan são a mesma pessoa. Eu fico até arrepiada. E eu tenho pra mim que eles decidiram essa reviravolta
nos 45 do segundo tempo, assim. No último dia de set, eles falaram, caraca, tive uma ideia muito foda no banho ontem. E se o Win for o casal? Porque não tem desenvolvimento nenhum pra isso, né? Não tem. Mas fica claro que é isso que o filme quer fazer, porque o comportamento dele é igual, o tique que ele tem na mão é igual, o jeito de falar é igual. Só que isso não faz sentido nenhum, porque, obviamente, o ator é diferente, o nome é diferente, até o cubo é diferente. Eu até aceito que eles podem usar meio que o Kazan de um teste de escapar do cubo. E aí, cada vez que eles criam uma versão nova do cubo, eles botam o Kazan lá porque ele é o fodelão de escapar de cubo. Mas, mesmo assim, não rola. O outro personagem que eu acho que é o meu preferido desse filme é o técnico veterano que fica jogando xadrez o tempo todo. Ele é o mais veterano dos dois ali, é pra ser o cara que tá mais preocupado em seguir as ordens e ficar calado e não cair na mira dos chefes pra não ser enviado pro cubo. Mas ele se comove com os desenhos que o amigo dele fez dele, né, que o Win fez, onde os dois aparecem como uma dupla de super-heróis, e aí ele decide ser o herói que o amigo dele pintou ele pra ser e decide salvar o amigo e peitar o chefe da bengala e do olho que não faz sentido. Ele morre numa cena que eu acho icônica, que era a única cena que eu lembrava desse filme antes de rever ele pra esse vídeo, que é que ele sabota a máquina e o chefe vira e fala, ok, me dá a parte que você tirou. E ele faz que dá, mas vai lá e engole a parada. Que eu ri tanto quando isso aconteceu a primeira vez, porque o movimento que ele faz é muito bom. E aí, o que acontece é que o chefe corta a barriga do cara pra pegar o negócio lá de dentro. Eu só acho que esse filme é um pouco chato. Acho que esse é um dos problemas, porque não tem a tensão de fugir do cubo, porque o Win já sabe o caminho todo. A tensão que começa a criar é que eles apagam as letras, então não tem como ver qual é as coordenadas que eles estão. Só que, cara, nada disso faz diferença no final. Eles só, tipo, vão andando pelo cubo e acham a saída. Acho que ele acaba focando demais nessa trama das intrigas e do galera que tá por trás de tudo. E a parte do cubo em si não tem muita graça. Que é aquela história, né? A gente assiste o cubo pra ver gente caindo em armadilha no cubo, cara. É isso que a gente quer ver. Mas enfim, como a gente falou, o visual do cubo tá diferente nesse filme. Ele tenta replicar aquele visual sombrio e colorido do primeiro filme, mas o cubo é menos iluminado que o primeiro. Acho que justamente por ser uma versão anterior. E por conta disso ele fica menos estilizado. E o visual do lugar, curiosamente, é menos quadrado. As portas são cilíndricas, as maçanetas são cilíndricas, o que vai totalmente contra a estética do cubo. Mas o que eu achei fascinante é que o lugar todo tem uma estética bem trash, bem industrial, tanto o cubo quanto a sala de operações que eles ficam, que é um visual bem maneiro. Mas ao mesmo tempo tem um elevador que parece sair da mansão mal assombrada do brinquedo da Disney, que é mó bonitinho, com uns candelabros ali que não dá pra entender. Não, esse elevador já não faz sentido por si só, porque quando o protagonista desce pra ir pro cubo, ele pega o elevadorzinho e deixa ele no cubo, beleza. Mas quando a galera sai do cubo, não tem elevador, eles saem direto num corredor todo branco, super iluminado ali, divino, e aí vão parar no jogo mortal lá do Você Acredita em Deus. Então, tipo, cadê o elevador nessa hora? Em questão de direção, esse filme traz algumas coisas de volta do primeiro. Ele tem uma cena de introdução muito parecida com a do Julian Hitchens lá no primeiro filme, que é um cara sozinho acordando e andando no cubo até cair numa armadilha, onde ele morre horrivelmente. E as cenas dele explorando o lugar antes até que são filmadas de um jeito parecido. Mas tem uma coisa que eu fiquei pensando também, que Jogos Mortais foi lançado em outubro de 2004. Esse filme também foi lançado no final de 2004. Mas Jogos Mortais estava pronto antes e estava sendo lançado em festivais ao redor do mundo desde janeiro de 2004. E eu fiquei me perguntando se esse filme não foi feito um pouco para tentar surfar na onda dos Jogos Mortais ali, que provavelmente previram que ia rolar. Porque, cara, até a montagem dele em alguns momentos lembra um pouco aquela montagem meio videoclipe dos Jogos Mortais. A estética é muito parecida, né? A estética é parecida. No começo, nessa primeira cena que o cara cai na armadilha e aí jogam uma água nele que é um ácido, quando ele tá olhando a água nele, a câmera fica cortando de vários ângulos diferentes muito rápidos que não fazem muito sentido, tipo, estão quebrando o eixo da cena e parece muito a cena, tipo, de Jogos Mortais, tipo, da Amanda com um bagulho na cabeça, girando de vários lados, uma parada muito louca. Mas já que a gente tá falando de montagem, a gente tem que mencionar que a montagem desse filme é uma coisa, assim, cafona. A começar pelos flashbacks bregas que contam a história da mulher, que são aquela coisa meio embaçada, meio esquisita. Os flashbregas. E aí tem o famoso flashback do que a gente acabou de assistir, só que eles colocam um filtro pra mostrar que é flashback. Mas minha parte favorita, com certeza, são as transições entre as cenas, que são uma coisa, assim, esteticamente fabulosa.
Tem vários momentos incríveis quando sai da trama da sala de operações pro cubo e aí congela o monitor e aí vai ali pra mostrar que eles estão sendo observados. É lindo, eu sorria todas as vezes. E claro, tem a visão do protagonista que, seja ele jogando xadrez ou mexendo os passos do cubo, sempre mostra os movimentos da cabeça dele ali como se ele estivesse tendo um insight. E parece telecurso anos 2000, é um negócio horrendo, mas maravilhoso ao mesmo tempo. E encaixando nisso, os efeitos de computação gráfica desse filme são muito ruins. É um filme trash de 2004, né? Já não dá pra esperar muita coisa. Mas até que bastante coisa eles fazem no efeito prático, isso é bem legal. Mas de vez em quando aparece um helicóptero de computação gráfica, ou uma garra de computação gráfica que lê mentes, se isso é uma coisa que tá no filme, ou uns efeitos de raio, é bem zoado. Mas as armadilhas e os efeitos das armadilhas até que são bem bons. O cara derretendo na primeira cena começa com um efeito bem chechelento na mão dele, parece até Kit Slug, mas vai evoluindo pra uma parada bem maneira até ele derreter completamente no chão. Tem uma cena que tem vários fios cortando o cara, que é toda feita no efeito prático, e uma cena que o cara é explodido pelo som, que também é no efeito prático, e são duas cenas que eu acho bem maneiras, cara. Eu sou uma grande fã de efeito prático trash, né? Então manda mais. Tem a armadilha do vírus também, que apesar de ser bem mequetrefe, tem uma maquiagem boa depois que a mulher já tá contaminada. Mas pra mim o melhor do efeito prático desse filme é depois que o cara escapa, fala que não acredita em Deus, taca um fogo nele, e aí no lugar dele aparece um esqueleto perfeito ali, no negocinho bonitinho, como se fosse um filme do William Castle, é muito tosco. Mas eu achei legal que tem umas armadilhas do primeiro filme que aparecem de relance ali, mas sem matar ninguém. Quase como se fosse um fanservice. Tipo, eles jogando bota nas salas e aparece lança-chamas, aparece os espetos, aparece a grade que desce, corta as pessoas, igual a que mata o Julian Hitchens no primeiro filme. Então isso eu achei maneiro. Eu só achei que tem muita cena nesse filme que é meio estúpida, porque a galera entra na sala e as armadilhas demoram um século pra ativar e as pessoas ficam só paradas, sem fazer absolutamente nada. Tipo, nem correm pra porta pra tentar fazer alguma coisa, pra tentar desviar do que vai acontecer. Mas enfim, Cubo Zero é uma zona, é um filme bem ruim, mas é um filme ruim divertido, é um ruim bem daqueles que a gente ama ver aqui no canal. Então a categoria não tem como ser outra, é trecheira, e eu ainda acrescento um selo de guilty pleasure, porque eu gosto demais desse filme, e eu arrisco alguém a dizer agora que Pânico é a única franquia que não tem filme ruim. Beijo. Cubo japonês. Puta que pariu, fui com Deus. E é sobre um grupo de estranhos que acorda num labirinto em formato de cu. Formato de cu? Eu amo falar sobre cubo, porque sempre dá margem pra tudo virar cu. É, igual o vídeo do Transformers. Tem um vídeo também que é muito bom, que é um monte de blogueira falando de uma marca de chá, que eu não vou divulgar aqui, que tem sabor cookies. E aí eles cortaram o vídeo delas falando, só que pra cu. Ele me faz sorrir todas as vezes que eu assisto.